Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de informática. Hoje nós vamos trabalhar com o editor de texto. Então, baixe os arquivos que estão disponíveis na plataforma e tente fazer logo após assistir o vídeo. O primeiro exercício, ele vai trabalhar alinhamento, formatação de texto e nós vamos elaborar agora o seu currículo. Então vamos tentar fazer? Vamos para o vídeo? Presta atenção. Olá pessoal, então vamos fazer o nosso currículo? Beleza. As informações já estão digitadas aqui, porque esse é o processo mais simples. Agora você vai formatar. Então vamos lá, um tamanho de fonte esteticamente agradável é a fonte tamanho 12. Então seleciona todo o seu documento, todo o texto e coloca aqui a fonte no tamanho 12, ok? Agora vamos dar destaque para algumas partes, por exemplo, o título do documento. Eu vou colocar um tamanho aqui 18, que ele tem que chamar bastante atenção, negrito, itálico, ok? E eu vou centralizar, presta atenção aqui no botão de alinhamento, que ele é muito importante, um dos objetivos dessa aula, alinhamento. Agora eu vou fazer a mesma coisa para o teu nome, dar um destaque, negrito, vou aumentar a fonte aqui um pouquinho, ok? E eu vou usar um recurso interessante aqui, que é a borda, que ela vai dar um charme, uma elegância no documento, separando o título do restante das informações. Bom, eu separei aqui as informações em blocos de dados. Eu vou selecionar, então, dados pessoais, que é o título do primeiro bloco, e vou aplicar os três efeitos aqui, negrito, itálico e sublinhado. Eu posso fazer isso para todas as partes. Seleciono, negrito, itálico e sublinhado. Mas eu posso também usar o pincel. Eu clico onde eu apliquei a formatação, uso o recurso do pincel, que está aqui do lado dos botões de formatação, e aí eu seleciono aonde eu quero que esse texto fique. Pronto, olha lá. Agora eu vou dar 2 cliques no pincel para ele gravar essa formatação. Agora eu vou aplicar em tudo, ok? Olha lá. Ótimo. Desmarco a opção do pincel. Agora é o seguinte, pessoal. As informações aqui estão separadas em dados pessoais, contatos, formação acadêmica. Se você já terminou o curso, coloca ano de conclusão. Se você não terminou, coloca o semestre que você está cursando. Os cursos, as palestras que você fez, nós podemos usar marcadores de numeração, que eu vou explicar depois. Ou então, apenas colocar aqui um traço. O cargo e a empresa onde você trabalhou, e você coloca o período aproximado, não precisa ser exato. Você pode usar esse modelo aqui que tem só o mês e o ano, ok? E o idioma, que você vai dizer se você lê, fala ou escreve algum idioma. Agora, uma coisa interessante para currículo é que ele tem que ser atualizado. Então, eu coloquei aqui a data, quer dizer, o local, e agora nós vamos inserir a data. Clica aqui no menu Inserir, na opção aqui Data e Hora, e eu vou escolher esse formato aqui que tem o dia, o mês e o ano. E eu vou deixar marcada essa opção Atualizar automaticamente. Ok. Agora, toda vez que eu abrir esse documento, ele vai atualizar essa data para mim e eu não corro o risco de imprimir um currículo com a data atrasada. Vou alinhar à direita, olha lá em cima na barra de alinhamento, alinhado à direita, e vou centralizar meu nome. Aí basta eu assinar em cima, ok? Bom, agora é o seguinte, nós vamos colocar também, para chamar a atenção, uma fotografia sua. Vamos lá? Inserir, imagem, você já deve ter essa imagem no seu computador, ok? Você acha onde está a imagem e insere a imagem. Só que para a imagem ficar alinhada com o texto, nós temos que formatar ela. Aqui no menu Formatar em cima, eu clico no botão Quebra Automática, e eu uso a opção Próximo. Essa opção Próximo deixa o texto contornando a figura. É bem interessante, é um recurso muito bom. Ah, uma coisa importante, olha a margem do documento, está muito próximo o texto da margem. Se alguém precisar grampear ou furar seu currículo, vai cortar um pedaço do texto. Então, clica ali em cima no Layout da página, Margens. Você pode usar uma dessas margens já padronizadas, ou você pode personalizar, que eu acho mais interessante. Então, clicando ali embaixo na opção Personalizar, eu vou colocar 2 centímetros em cada margem e clicar no botão OK. Pronto, nosso currículo está bem interessante. Vou subir um pouquinho aqui a fotografia. Ótimo. Então aí, pessoal, temos um currículo. Agora, você dá uma pausa no vídeo e faça o seu em casa. Pessoal, neste próximo exercício, nós vamos explorar o recurso de marcadores de numeração, além do alinhamento do texto e a formatação do papel, da margem. Então, preste atenção. Depois tente fazer. Vai ser bastante útil durante o seu curso. Olá, pessoal. Esse aqui agora é um exercício bem simples.
de marcadores e numeração e também alinhamento de texto. Então vamos para uma informação básica, o tamanho da página. Então ali, ó, lá em cima, todos clicando lá em layout da página, nós temos aqui a opção tamanho. Pessoal, no Brasil nós usamos muito papel A4, mas também você encontra na papelaria o papel ofício, que aqui nesse caso é o legal, que ele é 21 por 35, e o papel carta, que é 21 por 27. Então presta atenção nos tamanhos, que um tem 2 centímetros a mais, o outro tem 6 centímetros a mais. Então, na hora de você digitar e imprimir esse documento, você tem que saber qual papel está na sua impressora, porque ou vai cortar um pedaço do texto, ou vai sobrar papel no final da sua impressão, que não é legal. Então vamos lá, eu vou deixar no A4, que é o padrão nacional aqui. Então é o seguinte, vamos começar, eu quero 3 fontes diferentes nesse texto. Eu vou selecionar o título, vou escolher uma fonte, e vou aumentar o tamanho dessa letra para chamar a atenção do título do documento. Esse aqui é um cartaz. Vamos centralizar ele? Ok. Agora eu vou selecionar o corpo do texto. Você vai fazer esse cartaz para colar no corredor da sua empresa. Eu vou selecionar uma fonte. Ok? E agora é o seguinte, o alinhamento. O título eu centralizei. O corpo do texto é interessante você usar o alinhamento justificado. Então, naturalmente, ele está alinhado à esquerda, olha, centralizado, alinhado à direita e agora justificado. O justificado, ele alinha o texto nas duas margens, de acordo com a margem do papel que você configurou. É interessante porque ele fica esteticamente melhor, né, mais bem apresentável. E a gente reconhece quando um trabalho é copiado da internet, porque as formatações dos sites não deixam você fazer esse tipo de alinhamento. Mas vamos lá. Né? Bom, agora nós vamos usar marcadores de numeração. Eu tenho aqui as opções de marcadores, que são as marquinhas, são símbolos, beleza? E se eu quiser, eu posso usar numeradores. São números, letras minúsculas, ou então letras maiúsculas, ou algarismo romano, tá? Eu também tenho a opção maiúsculo ou minúsculo aqui. Eu vou usar marcadores, que eu acho que fica mais legal para esse tipo de trabalho. Numeradores a gente usa quando a gente quer colocar ordem. E aqui nesse caso não precisa, é um cartaz que vai no corredor, no mural da empresa. Agora, para dar um pouquinho de destaque, nós vamos também escolher uma fonte diferente aqui para o autor, ou para a pessoa que está publicando, né? Beleza? Pegar uma fonte. E eu vou alinhar à direita, vou aumentar um pouquinho. E vou alinhar à direita para chamar a atenção também a pessoa que está publicando isso aqui. Pessoal, é isso aí, ó, um documento simples, com a formatação simples, configuramos o papel, os marcadores e damos destaque para algumas partes do texto. Isso é um cartaz, você pode fazer isso, a seu gosto, o tamanho, o tipo da letra. Pessoal, no editor de texto, frequentemente nós trabalhamos com imagens. Então nós batemos fotos dos trabalhos e depois inserimos no texto, né? Presta atenção, porque são vários tipos de imagem que nós podemos utilizar e elas têm formatações e recursos próprios. Então, olha o alinhamento da imagem com o texto. Tem que ficar elegante, tem que chamar atenção e tem que ser bem feito. Então presta atenção nesse exercício. Então, pessoal, neste exercício nós vamos trabalhar com imagens, 3 tipos de imagem. Bom, é um cartaz, então nós vamos primeiro mexer na orientação desse documento. Clique lá em cima para mim no menu Layout de página, Orientação e Paisagem, que é a folha deitada. É interessante você visualizar a folha toda, então eu vou diminuir o zoom porque é um cartaz para a gente distribuir a informação. Eu vou diminuir a margem, porque vou colocar a margem estreita para me aproveitar todos os espaços, todos os cantinhos. Vou selecionar a fonte aqui, colocar uma fonte tamanho 16, né, para chamar a atenção, ok? E agora vamos para o título do nosso documento. É o primeiro tipo de imagem, eu quero que você clique no menu Inserir, aqui Word Art, e escolha um formato, vou pegar esse mais simples, o título, clica no OK, e aí você dá uma esticadinha, porque ele tem que chamar a atenção. Ó, atenção, é um formato de imagem, então eu vou clicar aqui, é um objeto de imagem. Eu vou alinhar ele com o texto também. Vou colocar próximo, porque eu quero aproveitar todos os cantinhos do papel. Vou centralizar o subtítulo e vou colocar aqui um negrito para chamar um pouquinho de atenção. Beleza, o restante do texto eu vou selecionar e vou justificar. Dá um visual estético mais bonito ao nosso documento. Agora nós vamos usar o segundo tipo de imagem, que é uma autoforma. Eu vou pegar aqui embaixo uma explosão, que é uma estrela. Eu estou no menu Inserir, Formas, vou pegar essa estrela que é uma explosão.
e eu estico e desenho ela no papel. Para digitar o texto dentro dela, eu uso o botão direito do mouse, adicionar o texto, e é só digitar. Seleciono o texto e eu vou agora formatar ele. Vou colocar uma fonte um pouquinho maior, vou centralizar. Você faz o que você quiser para chamar a atenção do seu espectador, o seu leitor. Agora vamos usar aqui marcadores. Pessoal, nós fizemos isso no exercício anterior, olha lá, só para chamar a atenção aos tópicos da palestra. E o terceiro tipo de imagem é uma imagem do arquivo. Eu vou usar o menu Inserir, Imagem, seleciono lá o local onde está as minhas imagens. Eu vou pegar a foto do palestrante, inserir. Mais uma vez, eu posso clicar aqui no menu Formatar, em Quebra Automática, e usar a opção Próximo. E aí a minha imagem ela fica alinhada com o texto. Vou aumentar para dar um pouquinho de destaque. Beleza, perfeito. Aí esse é o nosso cartaz. Agora eu quero que você dê uma pausa no vídeo e faça em casa também. Frequentemente, nós organizamos as informações em tabelas. Ela serve para orientar a leitura, orientar o leitor para que ele encontre mais facilmente a informação. Então, vamos usar o recurso de tabela, mesclar células, formatar as bordas, preenchimento. Preste atenção nesse exercício também. Faça em casa depois. Olá, pessoal. Então, vamos fazer agora um exercício que envolve tabela. A tabela serve para a gente organizar a informação do texto. Vamos lá. Todo mundo aqui no menu Inserir, Tabela. Eu posso usar esse recurso aqui que eu desenho a tabela, quantas colunas e quantas linhas eu quero, ou usar aqui o menu Inserir Tabela e dizer aqui. Eu vou colocar o quê? 6 colunas, que são 5 dias da semana, mais o horário. E eu vou colocar aqui 5 linhas, porque eu tenho o rótulo, que é a primeira linha da minha tabela. Bom, horários, segunda, e aí por diante. E aí eu vou colocar o primeiro horário, das 7h50, 7 às 7h50, e aí por diante. Eu vou preencher isso aqui. Eu já tenho um meio pronto aqui para a gente formatar. Vamos lá? Ok. Agora eu vou fazer as aulas. Se eu tenho aulas germinadas, ou seja, aulas do mesmo professor, então eu não preciso digitar 2 vezes. Basta eu digitar a primeira e mesclar as células. Mas, para mesclar, eu tenho que selecionar 2 ou mais células. Aí eu vou lá em cima no menu Layout e eu tenho a opção ali, Mesclar Células. Eu posso mesclar 2, 3, quantas eu quiser. Olha aí, mais uma. Ok? Isso fica elegante e estético. Agora é o seguinte, o texto está alinhado na parte de cima da célula. Não. Para ficar mais bonito, eu vou selecionar e eu vou usar esse alinhamento vertical aqui, ok? O alinhamento horizontal ele já está, mas caso o seu não esteja, você pode vir aqui e alinhar o texto normalmente como nós fazemos no documento. Depois que você digitar todo o horário, vou mostrar um aqui, quase pronto. Aí nós podemos usar um recurso que nós chamamos de autoajuste. Ele é muito interessante. Você seleciona a sua tabela toda e aí vem aqui, Layout, Autoajuste. Primeiro, autoajuste ao conteúdo e ele dá mais espaço em locais que precisam de mais texto e menos espaço em locais que precisam de menos texto. E aí eu também posso usar o recurso de autoajuste à janela, que caso ele tenha diminuído a tabela, ele volta a esticar ela e ela ficar de um tamanho legal. Pessoal, eu posso também sombrear a minha tabela. Eu posso escolher regiões onde eu possa usar os recursos aqui de sombreamento. Eu posso colocar uma cor bem clarinha aqui para chamar um pouquinho de atenção, dar um destaque. Também posso colocar desse lado, escolher um outro sombreamento, ok? E as bordas também da tabela. Eu posso tirar ou eu posso mudar essas bordas. Eu vou mostrar aqui, eu escolho o formato que eu quero da borda, eu escolho a cor que eu quero para essa borda, e aí eu clico aqui no botão de bordas e aplico isso, Coloco todas as bordas ou eu tiro todas as bordas, ok? Aí ele fica com o formato da borda que eu quero. Eu vou voltar no padrão, que era bem mais bonito, mais elegante, né? A cor preta e a linha contínua. E aí eu clico aqui e ele aplica para mim. Então eu posso mexer na borda, no preenchimento, mesclar células, centralizar verticalmente e fazer o alinhamento do texto com
a margem do papel, ok? Pessoal, é isso aí o nosso recurso. Eu quero que você tente fazer em casa. Pessoal, chegou no final do seu curso e você vai ter que fazer a monografia. Então, esse próximo exercício vai te ensinar a usar numeração de página, que é super complexo, e também fazer um índice automático, que você vai adorar o recurso. É instantâneo, é prático, usando formatação de estilos. Então, baixa o arquivo, assista o vídeo e tente fazer em casa. Vamos ao vídeo. Ok, pessoal, vamos formatar a monografia então. Bom, primeiro nós começamos com a capa. Vamos selecionar todo o texto. Um fator interessante. A sua monografia ela tem que ter ou fonte Times 14 ou Arial 12. Esse é o padrão. Então, eu vou selecionar tudo aqui e vou fazer essa modificação. Vou colocar aqui Times 14. Ok? Então, lembra disso. Agora é o seguinte, outra coisa importante, pessoal, é o layout da página. As margens de monografia, elas são 3 superior e 3 esquerda. E 2 na inferior e na direita, tá? E o papel, A4, ok? Beleza. Agora é o seguinte, vamos lá. A capa nós temos que distribuir ela. Bom, o nome da faculdade e da universidade fica em cima. É interessante você ativar aqui ó, a régua na lateral, porque você tem que colocar o título mais próximo do centro, que vai estar entre 10 e 12 centímetros. Aí dali para baixo você tem que distribuir também a informação. Então vou baixar um pouquinho o nome, baixar um pouquinho aqui a informação sobre a orientação, o comentário da capa, e aí eu tenho aqui agora que formatar o restante da informação. Bom, eu seleciono o comentário da capa e eu venho aqui na aba Layout e eu coloco na margem esquerda 8 centímetros. Aí eu justifico. Ok. E o comentário está pronto. Bom, agora uma coisa interessante. Para ficar didático, eu coloquei um comentário, outra página, onde você vai inserir as quebras. Então, em todo lugar onde você encontrar outra página, você apaga esse texto e você clica ali no menu Layout, quebra, e aí nós vamos usar o recurso de quebra de seção na próxima página. Porque com a quebra de seção a gente consegue fazer a numeração de página de formatos diferentes. Então vamos lá, coloquei uma quebra de seção. E aí, você está visualizando a quebra? Não, você não enxerga ela. Clica no menu iniciar ali e usa esse botãozinho que é o mostrar ou ocultar caracteres não imprimíveis. Ele mostra quebras de seção e outros tipos de formatação. Em todo lugar onde você encontrar esse P preto invertido, é porque você tem um Enter. Então, olha só, onde eu tenho um Enter, mais uma vez, vou selecionar aqui onde está escrito outra página, deleto e vou lá, layout de página, quebra de seção. E vou fazer isso até o final da minha monografia. Apago, quebra de seção. Nesse exercício eu deixei mais ou menos pronto, beleza? Olha lá, outra página, aqui começa os capítulos, apago, quebra de seção. Eu deixei mais ou menos pronto, eu fiz até aqui o primeiro capítulo, ok? Os próximos eu já deixei com as quebras prontas para facilitar a nossa aula. Bom, agora nós vamos trabalhar com o sumário. E para a gente fazer o sumário automático, você vai ver em todos os capítulos onde está escrito título 1, nós vamos utilizar a formatação de estilos. Você vai apagar onde está escrito título 1, selecionar a linha, ir lá no menu iniciar e aqui usar um estilo título 1, ok? Agora eu vou descer lá no primeiro capítulo, descendo, apago onde está escrito título 1, que é o início do capítulo. Título 1 é o título principal do seu capítulo, ok? Título 1. Agora, aonde eu tenho título 2 é porque é um subtítulo do seu capítulo. Apago onde está escrito título 2 e uso a opção ali de formatar estilo título 2. E assim sucessivamente. Eu vou fazer isso em todo o meu TCC, porque eu sei a ordem das informações. Título 1, 2 e 3. Ok. O restante do documento eu já fiz para facilitar a nossa aula. Beleza. Agora nós vamos inserir lá na parte do sumário, olha aqui, ó, onde eu coloquei aqui, ó. Aqui serão listados todos os capítulos, títulos e subtítulos. Eu vou apagar esse texto, beleza? E nós vamos usar então aqui as referências. Clica lá em cima no menu referências. E aí nós vamos usar o sumário. Nós vamos usar aqui esse sumário analítico 2.
E quando eu clico aqui, automaticamente, o que ele faz para mim? Ele pega todos os capítulos e com os números de página na ordem que eu coloquei no meu TCC. E presta atenção, ele cria uma indentação. O que é título 1 está primeiro, o que é título 2 está indentado para dentro e o que é título 3 está indentado um pouquinho mais à direita. E na frente ele coloca todos os números de página para você. Agora vamos trabalhar então com os números de página, que é uma das coisas mais chatas de trabalhar num TCC. Bom, vamos começar aqui. Primeira coisa, você tem que visualizar o cabeçalho. Numa monografia a gente põe esse número de página na parte de cima. Então vamos lá, você vai clicar aqui para mim no menu Inserir, Números de Página, e você vai marcar a opção aqui que você quer na parte do início da página. E nós vamos usar a direita, essa numeração de página. Ok, ele colocou ali para mim o número de página. Só que eu quero que ele comece, no TCC, o número de página tem que começar, a partir da introdução, vai ser a página 1. Então eu vou clicar aqui em número de páginas e eu vou formatar o número de página. Eu vou dizer que ele vai iniciar em 1. Olha aqui. Beleza? Cliquei no OK, ele já corrigiu o número. Só que é o seguinte, a primeira página é diferente das demais. Onde eu tenho o título da página, eu não tenho o número de página. Então eu vou marcar ali a opção ali, ó, primeira página diferente. E aí ele não vai colocar número nessa página. Mas presta atenção, se você rolar para baixo, a partir da segunda página aparece o número de página. Pessoal, o processo é simples. Agora é o seguinte, eu vou fechar esse cabeçalho. E eu vou lá no primeiro capítulo. Aqui. O capítulo 1 é o meu capítulo da História e Evolução da Matemática pelos Tempos. Não pode aparecer esse número de página aqui no início. Então eu vou de novo lá no menu Inserir, Número de Página, e eu vou formatar esse número de página. Vou colocar o número de página no início, ok? Só que aqui é o seguinte, como eu não quero que apareça, eu vou clicar nesse botão aqui, ó, vincular com o anterior. Na verdade, eu vou tirar o vínculo com a seção anterior. Ok? E agora eu vou de novo. Número de página, ou melhor, é só usar o botãozinho aqui, ó, primeira página diferente, beleza? Ok. E aí, eu fecho aqui o meu cabeçalho e eu vou olhar na próxima. Ah lá, a partir da próxima página aparece o número 4, mas na página onde está o início do capítulo não aparece. Bom, pessoal, faça esse processo até o final, e aí você vai ter um sumário automático com o número de páginas corrigidos, e você vai ter o índice analítico também pronto automático. Bom trabalho, faça agora a sua monografia. Turma, gostaram da aula de editor de texto? Ok, então tente fazer em casa. E até a próxima aula.